Amados irmãos, vamos abrir nossas Bíblias lá no segundo livro das Crônicas, capítulo 33. Segundo livro das Crônicas, capítulo 33. Vamos ler do versículo 1 ao versículo 17. Vamos ficar de pé para lermos a palavra de Deus. Segundo livro das Crônicas, capítulo 33, versículo 1 ao versículo 17. Que nos diz assim a palavra do Senhor. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor, segundo as abominações dos gentios, que o Senhor expulsara de suas possessões e de diante dos filhos de Israel. Pois tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai havia derribado, levantou altares aos Balaíns e fez poste ídolos, e se prostrou diante de todo o exército dos céus e o serviu. Edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém porei o meu nome para sempre. Também edificou altares a todo o exército dos céus nos 2 átrios da casa do Senhor. Queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Hinnom, adivinhava pelas nuvens, era agougueiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Também pôs a imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, de que Deus dissera a Davi e a Salomão seu filho: nesta casa e em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre, e não removerei mais o pé de Israel da terra que destinei a seus pais. Contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que lhes tenham mandado, toda a lei, os estatutos e os juízos, dados por intermédio de Moisés. Manassés fez errar Judá e os moradores de Jerusalém, de maneira que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. Falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram à Babilônia. Ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele, atendeu-lhe a súplica e o fez voltar para Jerusalém ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Geom, no vale, e à entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou
sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. Amém. Podem sentar, amados. Amados irmãos, irmãs, amigos e amigas, todos nós necessitamos sempre de uma real transformação em nossas vidas. Essas mudanças que tanto almejamos, muitas vezes elas precisam ser radicais e também positivas. Todas as áreas da existência humana sempre precisa de uma mudança radical. Precisamos de mudanças na vida espiritual, na vida familiar, na vida financeira, no trabalho, no casamento, no ministério, nos relacionamentos, enfim, no testemunho e na forma que nós vivemos. Precisamos sempre de mudanças em todo o nosso viver. Porque sempre haverá brechas a serem tapadas. E nós não podemos nos contentar com essas brechas e vivermos como que tudo está bem, tudo vai bem. Porém, há situações em que nós olhamos ao redor, consideramos aos olhos humanos um grande caso perdido. Porque muitas vezes há falhas que nós cometemos ao longo da nossa trajetória, que se fôssemos analisar aos olhos carnais, diríamos que se trata de situações insolúveis, não haveria ou não haverá soluções. Mas a Bíblia, ela é bem clara. Há um Deus que a Bíblia revela, que para esse Deus tudo é possível. Isso se processou de uma forma clara, de uma forma evidente, na vida do rei Manassés de Judá. Olhando humanamente, Manassés era um caso perdido aos olhos humanos. Um dos piores reis que ascendeu ao trono de Judá. E rapidamente, amados irmãos, podemos ver ou fazer um panorama de quem foi Manassés. Quem era o rei Manassés? Manassés foi sucessor direto do rei Ezequias, e após a morte do seu pai Ezequias, assumiu o trono de Judá aos 12 anos de idade, e até certo ponto reinou de forma abominável em Judá. Tudo que seu pai Ezequias realizou ao longo de 29 anos, reinando em Judá, Manassés, seu filho, perversamente destruiu tudo. Como nós acabamos de ler, Ezequias removeu os altos, Manassés os reergueu novamente. Ezequias derribou os altares idólatras, Manassés reconstruiu os altares idólatras.
E Ezequias purificou, reabriu o templo que estava fechado há muito tempo para adorar ao Senhor. Manassés o manchou novamente com altares e com deuses estranhos. Ezequias consultou e sacrificou somente ao Senhor, lhe oferecendo ofertas pacíficas. Ao contrário, seu filho Manassés consultou necromantes, feiticeiros, adivinhava pelas nuvens e teve a abominável capacidade de sacrificar seus filhos a Moloque no vale do filho de Inom. E como nós podemos ver no texto que nós acabamos de ler, como resultado de todas essas atrocidades, o juízo de Deus inevitavelmente veio sobre a vida de Manassés. Deus lhe alertou, Deus o visitou, Deus o chamou ao arrependimento, mas ele não quis dar ouvido aos conselhos do Senhor. Veja o que é que diz aí o versículo 10 do capítulo 33 de segundo livro das Crônicas. Depois que ele fez tudo o contrário do seu pai Ezequias, o versículo 10: falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Ou seja, Deus o alertou, não só ele, mas ao povo. Deus visitou a Manassés e também ao povo, que mudassem as suas atitudes, mas eles não quiseram dar ouvidos à voz de Deus. E como resultado da sua rebeldia, os assírios os capturaram e o levaram para a Babilônia, amarrado e preso por cadeias. Versículo 11, veja o que é que diz aí. Pelo que o Senhor trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam Manassés com ganchos, amarraram-no com cadeias e o levaram para a Babilônia. Não foi outra pessoa, foi o Senhor que trouxe sobre ele os príncipes do exército do rei da Síria, prendeu Manassés, levou ele com ganchos e levou preso para a Babilônia. Não quiseram dar ouvidos ao Senhor que falou com eles. Poderíamos dizer aqui, amados irmãos, a vida de Manassés, um grande caso perdido. Pois, amados irmãos, eu sou sério a dizer para os irmãos, qualquer um que observasse os feitos cruéis e abomináveis deste homem Manassés nos nossos dias, nós ouviríamos de muitos estas palavras: bem feito, tudo quanto ele está passando. Alguns diriam: ele é digno de morte, pois ele próprio entregou seus filhos para serem sacrificados no vale de Inom. Pena de morte para ele. Este aí não tem mais jeito. Este aí é um grande caso perdido. Mas, meus amados irmãos, o Deus das Escrituras é um Deus que para Ele não existe caso perdido.
Deus não desiste do pecador. Ainda que nós nos coloquemos muitas vezes num patamar alto, que os outros também pecam, todos nós, indistintamente, necessitamos diariamente da graça transformadora em nossas vidas. Deus amou a Manassés, a despeito de todas as suas maldades. Deus não desistiu dele, mas Deus tratou ele, mas não tratou com Manassés como um caso perdido. Por isso, a nossa mensagem de hoje é o seguinte tema: a profundidade da graça de Deus sobre a vida de um homem tão perverso. A profundidade da graça de Deus sobre a vida de um homem tão perverso. E podemos ver aqui, amados, lá no cativeiro, Deus tratando com ele, ou seja, com Manassés. Manassés experimentou uma mudança radical em sua vida, porque seguiu 3 passos indispensáveis, que foram, pela graça de Deus, fatores determinantes na sua restauração. Que passos foram estes de Manassés, que pela graça de Deus ele deu para a restauração da sua alma? É sobre esses 3 passos que eu quero meditar nesta noite e compartilhar a mensagem desta noite com todos que aqui estão. Então, qual foi o primeiro passo que Manassés deu pela graça de Deus para a restauração da sua alma? Se encontra no versículo 12 e no versículo 13 aí do texto que nós lemos. Ele, angustiado, ou seja, Manassés, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais. Fez-lhe oração, e Deus se tornou favorável para com ele. Atendeu-lhe a súplica, e o fez voltar para Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor era Deus. Como nós vimos no versículo 11, Deus o advertiu, Deus falou com ele para que ele voltasse ou deixasse os seus caminhos, suas práticas errôneas. Manassés não deu ouvido. Deus levanta os assírios e o leva preso. E agora no versículo 12, ele, angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus. Então, o primeiro passo que Manassés deu pela graça de Deus para a restauração da sua alma foi que ele se humilhou na presença do Senhor. Ele suplicou, ele estava angustiado, reconheceu que só o Senhor era Deus, que só o Senhor poderia o tirar daquela situação. E o que é isso, meus amados irmãos? É que Manassés, ele se arrependeu da sua idolatria, ele se arrependeu de todos os seus erros que cometeu. Estava angustiado, suplicou deveras ao Senhor seu Deus, e muito, não foi apenas uma humilhação superficial, e muito se humilhou perante o Deus de seus pais.
Amados irmãos, mesmo sendo um exemplo negativo da vida de Manassés, nós podemos tirar lições e aprendermos com a vida de Manassés também, para nós não cometermos os mesmos erros de Manassés. E a primeira lição, amados irmãos, que devemos aprender é que as pessoas, elas mudam. Às vezes as pessoas mudam para pior, outras para melhor. Felizmente aqui, no caso de Manassés, ele mudou para melhor. A princípio, ele foi um rei ímpio, mas ao encarar as consequências dos seus pecados, ele fez e percebeu o quanto ele estava errado. Seus ídolos agora, que ele invocava, que ele adorava, não pôde socorrê-lo. Mas quando ele se humilhou, suplicou, estava angustiado de alma, muito se humilhou, reconhecendo seus pecados, suplicou ao Deus dos seus pais, o Senhor que é bondoso, o Senhor que é perdoador, que o Senhor que é rico em graça para com todos aqueles que invocam, conforme diz o Salmo 86, versículo 5. Esse Senhor se compadeceu dele, o perdoou e o trouxe de volta para o seu reino. E a partir daquele momento, Manassés se tornou um novo homem. Nunca mais fez atrocidades que fazia antes. Pelo contrário, ele agora se esforça para agradar ao Senhor, que o libertou de toda a sua cegueira espiritual. Amados irmãos, quando nós nos humilhamos, quando nós nos arrependemos, deixamos os nossos pecados, reconhecemos os nossos pecados e clamamos ao Senhor pela sua misericordiosa visitação, Deus se torna favorável para conosco, assim como se tornou favorável com o rei Manassés. Poderíamos dizer, o caso perdido que mudou de vida. E amados irmãos, vamos ser sinceros, quantas vezes Deus, muitas vezes, está falando conosco na sua palavra, nós que já somos cristãos, quantas vezes Deus tem nos alertado, quantas vezes Deus já falou que aquilo que estamos praticando, daquilo que estamos falando, vivenciando no nosso dia a dia, não glorifica a Deus, e muitos de nós continuamos no erro, no pecado, não damos ouvido àquilo que Deus está nos ensinando, está nos alertando em nossas vidas. Mas meus irmãos, minhas amadas irmãs, amigos e amigas, se você que está me ouvindo deseja uma mudança radical na sua vida, seja qual for ela, se humilhe, clame, chore diante do Senhor, se arrependa dos seus pecados, enquanto ainda é tempo. Deus se tornará favorável para com você. O Senhor se compadecerá de você, porque Ele é um Deus misericordioso. Como nós vimos, Manassés se humilhou na presença do Senhor. Isso nos ensina que nós muitas vezes também precisamos mudar de muitas atitudes, muitas coisas ainda que existem de ruim dentro das nossas vidas. E Deus está nos alertando, Deus está falando conosco.
nós devemos dar ouvido àquilo que Deus tem falado conosco dia após dia, por intermédio da sua palavra. Mas nós aprendemos também, com a vida de Manassés, o Senhor, nosso Deus, que nós servimos, é um Deus que perdoa. Muitas pessoas, e até cristãs, pecam e pensam que o Senhor não pode ou não vai mais perdoá-las. Quando enfrentam as consequências dos seus pecados, pensam que não são amadas mais por Deus. Mas no caso de Manassés, vemos que todo o justo castigo na vida de Manassés é um chamado à conversão por parte de um Deus que ama a mim e a você. Quem é filho ou é filha de Deus, se um dia nós tropeçarmos e acharmos que aquele pecado é grande demais, que Deus não pode mais nos perdoar, e continuarmos na prática, pode ficar certo, Deus vai tratar com essa pessoa. Porque muitas vezes o justo castigo de Deus é também um chamado à conversão daquela pessoa por parte de um Deus que ama e nos chama para o arrependimento. Por isso, amados irmãos, uma das grandes lições que tenho aprendido é a seguinte: devemos deixar Deus tratar com aqueles que muitas vezes não dão ouvido à palavra de Deus, ou não estão dando ouvido à palavra de Deus, que Deus sabe tratar de uma forma melhor com estes. Seja um filho de Deus, seja uma filha de Deus, quando Deus os tem alertado na sua palavra, deixe Deus tratar com ele ou com ela, não venha intervir na disciplina do Senhor, porque Deus é Senhor dessa vida, e Deus sabe tratar muito melhor do que nós podemos tratar. Humanamente falando, se alguém fosse tratar com Manassés, era condenação. Mas Deus levou Manassés com ganchos para a prisão, foi acorrentado, foi humilhado perante os ímpios, e quando estava lá, em total humilhação, desprezado, desonrado, envergonhado, ele clamou a esse Deus: não tente tirar a disciplina do Senhor na vida do seu filho ou da sua filha, de um filho ou de uma filha de Deus. Deus é quem sabe disciplinar, Deus é quem sabe tratar com seus filhos e com suas filhas. O melhor, amados irmãos, é nós darmos ouvido quando Deus nos fala por intermédio da sua palavra, do que ser tratado por Deus na sua vara e na sua disciplina. É melhor nós darmos ouvidos quando Deus estiver falando conosco. Porque Deus, Ele é amor. Mas também Deus não tem o culpado por inocente. Ele chama pecadores a arrependimento e a salvação. Então, se pecarmos, temos que nos humilhar, reconhecer nossas faltas, buscar a face do Senhor, como assim fez Manassés. Então, amados, nós devemos estar sempre mudando,
mas é que essa mudança em nossas vidas seja sempre para melhor e não para pior. Aprendamos essa lição com a vida de Manassés. Fez tudo errado. O Senhor falou com ele, não deu ouvido, mas o Senhor tratou com a sua vara disciplinadora. Melhor é dar ouvidos àquilo que o Senhor está nos falando conosco, nos alertando, nos despertando, chamando ao arrependimento, naquilo que estamos em falta para com o Senhor. Então, amados, este foi o primeiro passo de Manassés, que pela graça de Deus, ele deu para a restauração da sua alma. Ele se humilhou na presença do Senhor. E qual foi o segundo passo que Manassés deu pela graça de Deus para a restauração da sua alma? Está aí no versículo 14. Depois disto, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e à entrada da porta do peixe, abrangendo Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs chefes militares em todas as cidades fortificadas de Judá. Então, o segundo passo que Manassés deu, pela graça de Deus, para a restauração da sua alma, foi que ele fortaleceu os seus muros. Ele fortaleceu agora os seus muros. Primeiro, se humilhou na presença do Senhor, suplicou deveras a misericórdia do Senhor, mas depois que o Senhor o perdoou, ele vai e fortalece os seus muros. Como nós vimos, o rei Manassés não somente orou ao Senhor para que fosse restaurado, mas também agora ele retorna, depois de ser disciplinado pelo Senhor, transformado, decidido a tomar agora uma atitude urgente e necessária: fortalecer as suas entradas. E segundo alguns comentaristas, amados irmãos, dizem que tudo leva a quê? A crer que as entradas da cidade de Jerusalém, elas estavam enfraquecidas. Ele edificou o muro de fora da cidade de Davi, o ergueu e fez muito alto, colocou soldados, sentinelas em todas as cidades fortificadas de Judá. Ou seja, Manassés agora fortalece os seus muros. Manassés agora protege as suas entradas. Manassés agora vigia para que o inimigo não invadisse novamente seu território e viesse saquear agora a sua vida. Aqui, amados irmãos, há uma aplicação prática para as nossas vidas. Se queremos experimentar mudanças radicais em nossas vidas, precisamos fortalecer nossas entradas, precisamos levantar nossos muros, precisamos tapar as brechas, precisamos vigiar o tempo inteiro, para que o inimigo não venha invadir e destruir as nossas vidas. Eu faço uma pergunta, amados irmãos, para você que está me ouvindo nesta noite: você tem fortalecido as suas entradas? Você tem levantado os seus muros contra os inimigos? Você tem tapado as brechas para que o inimigo não possa passar? Você tem vigiado o tempo inteiro para que o inimigo não venha invadir e destruir
sua vida, sua família ou seus planos? Essa decisão, amados irmãos, de fortalecer nossas entradas, levantar os nossos muros, tapar as nossas brechas e vigiarmos o tempo inteiro para que o inimigo não venha invadir e destruir nossas vidas, cabe a mim e a você, pois o próprio Senhor Jesus ordenou: vigiai e orai, estai apercebidos, porque os dias são maus. Como nós vimos pela manhã, Deus é um Deus soberano, mas Deus nos coloca também responsabilidades no sentido de vigiarmos, de orarmos, de levantarmos os muros, tapar as nossas brechas, para que o inimigo não venha saquear aquilo que é de tão precioso em nossas vidas, o nosso viver diário na presença do Senhor. Temos feito isso, amados? O apóstolo Paulo, lá na carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 18, ele diz o seguinte: com toda oração e súplica. Olha só, a mesma coisa que Manassés fez, ele suplicou e ele orou. E Paulo recomenda também aos crentes da igreja de Éfeso: com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança. Amados irmãos, o cristão, ele jamais pode entrar de férias, no sentido de orar, de vigiar, de perseverar. O cristão deve estar sempre atento, vigiando a todo tempo. Na vida espiritual não existe férias. Temos que estar sempre alertas, atentos, fortalecendo as nossas entradas, fechando as brechas, levantando os muros para que o inimigo não venha entrar ou tentar roubar aquilo que é mais precioso. Alguém já disse uma frase interessante e eu vou recitar aqui. Disse o seguinte: a função da oração não é influenciar Deus, mas especialmente mudar a natureza daqueles que oram. Vou repetir: a função da oração não é influenciar Deus, mas é para mudar a natureza daquele que ora. Manassés, lá no cativeiro, a natureza dele foi mudada. Ele não tentou influenciar Deus, mas ele, quando se voltou para Deus, Deus se voltou para ele. A oração não somente mudará a situação ao nosso redor, mas a oração vai mudar totalmente a nossa vida. Quando você ora, quando você suplica, todo o tempo no Espírito Santo, vigia com toda perseverança, as nossas orações não só vai mudar a situação ao nosso redor, mas vai estar mudando principalmente a nossa vida. Não adianta eu dizer que vivo uma vida de oração e não tenho uma mudança de vida. Esta oração não está sendo em todo o tempo no Espírito, pois o Espírito vai mudando o nosso caráter, o Espírito vai mudando as nossas ações, o Espírito vai mudando o nosso temperamento,
o Espírito vai nos concedendo paciência para com tudo e para com todos. Por isso, também em Romanos, ou melhor, em Efésios 6,16, Paulo diz: embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando você ora, quando você suplica, todo o tempo, no Espírito Santo, com toda perseverança, você embraça o escudo da fé, você vai apagar todos os dardos inflamados do maligno, todas as setas malignas que o inimigo lançará que o inimigo vai lançar sobre as nossas vidas. Nós teremos a capacidade de o quê? De nos defendermos. Por isso que há um belo hino que Lutero cantou: castelo forte é o nosso Deus, Ele é espada e bom escudo, com seu poder defende os seus em todo transe agudo. Esse é o escudo que devemos ter contra os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé nesse grandioso Deus, orando a Ele, suplicando a Ele, todo o tempo no Espírito Santo, perseverando na fé e embraçando o escudo da fé, que é a palavra desse grandioso Deus. A fé na palavra de Deus é o forte escudo contra todas as artimanhas do mal, e assim permaneceremos firmes no dia da adversidade. Como nós vemos na vida de Manassés, ele retorna agora do seu cativeiro, transformado e com a nova agora visão de reino. Fortalece suas entradas, levanta os seus muros, tapa as brechas, vigia o tempo inteiro contra o inimigo, porque ele confiou na palavra do Deus dos seus pais, o escudo que nos protege contra todos os dardos inflamados do maligno. Podemos ver na vida de Manassés, viveu toda a sua vida invocando os mortos, adorando os ídolos, levantando altares aos deuses pagãos, mas agora ele ora ao Deus dos céus, ele se volta para esse Deus maravilhoso, e este Deus atende o seu clamor. Clamemos a Deus, amados, gritemos por socorro como igreja do Senhor Jesus Cristo, porque a igreja não está tapando as suas brechas. O inimigo tem invadido a vida de muitos cristãos, não têm suplicado, não estão orando no Espírito Santo, não estão perseverando como deveríamos perseverar. A igreja do Senhor precisa orar no Espírito Santo, clamando a Ele, para que Ele venha confortar nos tempos tão difíceis que nós estamos vivendo, onde a palavra de Deus está sendo tão desprezada. Se prega, mostra-se a verdade, mas muitos cristãos não estão dando ouvidos, não estão fazendo caso da palavra do Senhor, estão brincando com um Deus que é santo. Levantemos as nossas vozes para Ele, o Deus grandioso, para que Ele repreenda as investidas dos inimigos em nossas vidas. Pois ainda há esperança
para a alma daquele que se humilha na presença do Senhor e que está sempre fortalecendo as suas entradas, fechando os seus muros, tapando as suas brechas, orando no Espírito, embraçando o escudo da fé, que é a palavra de Deus. Só com a palavra de Deus, de forma prática em nossas vidas, é que poderemos nos livrar das investidas do inimigo em nossas vidas, em nossas famílias, na igreja, onde quer que estejamos. Não esqueço nunca, amados irmãos, saudosa memória do pastor Armando Torres, quando um dia, em uma classe lá do seminário, ele chegou para nós alunos, creio que o pastor Rubens também lembra, e ele disse: vocês sabem verdadeiramente o que vocês querem na vida de vocês? Vocês têm convicção que são chamados para o ministério? E nós perguntamos: por quê, pastor? Ele disse: olha, eu já estou numa idade avançada mais do que vocês. Eu vou partir primeiro do que vocês, mas vocês que são mais jovens do que eu, se preparem, porque dias piores virão. Vocês, pastores, estejam clamando a Deus, para que Deus lhes conceda graça, para que vocês preguem verdadeiramente a palavra de Deus, porque virão dias em que não suportarão a sã doutrina, não darão ouvidos à palavra de Deus, e estarão dando ouvido a espírito de demônios. E eu fico a pensar aqui nas palavras do pastor Armando, que tempos difíceis nós estamos vivendo. Quanta facilidade o povo de Deus, quantos livros bons, Bíblias e mais Bíblias em várias versões. Quanto mais o povo tem conhecimento, mais o povo está se desviando dos caminhos do Senhor, onde deveria ser o contrário, onde o povo deveria estar mais se voltando para Deus. Tem acesso a tantas informações da palavra de Deus, coisa que os cristãos do passado não tinham. Tempos difíceis. E ele citou o apóstolo Paulo, a recomendação que fez ao Jotelo: faze o trabalho de um bom evangelista, prega a palavra a tempo e fora de tempo, porque assim você está cumprindo o seu trabalho como um verdadeiro obreiro de Deus. Nunca deixe de pregar a verdade. Pregue a verdade, fale a verdade e viva também a verdade. Foi este conselho que ele deu para mim, creio que o pastor Rubens também lembra, e tantos outros que estavam na classe lá no seminário. E eu estou vivendo esta realidade. Quantas pessoas não estão fazendo caso da palavra de Deus? Portanto, esta foi a segunda atitude de Manassés deu, pela graça de Deus, para a restauração da sua alma. Primeiro, ele se humilhou na presença do Senhor. Segundo, ele fortaleceu os seus muros. E terceiro, e último passo que deu Manassés, pela graça de Deus, para a restauração da sua alma. Versículo 15 ao versículo 17. Que nos diz assim o texto: tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que edificara no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. Restaurou o altar do Senhor, sacrificou sobre ele ofertas pacíficas e de ações de graças, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus.
Terceiro passo. Agora Manassés consagrou todo o seu reino e sua vida ao Senhor. Antes ele não consagrara o seu reino e sua vida ao Senhor. Agora, depois que Deus tratou com ele lá na prisão, disciplinou Manassés, agora sim, Manassés voltou do cativeiro restaurado, reconheceu suas atrocidades que ocasionaram o juízo de Deus sobre a sua vida, e ele agora consagrou o seu reino e sua vida agora ao Senhor. E nós podemos ver no texto também que toda a terra ela foi manchada pela idolatria, pelas abominações que foi cometida por esse rei tão perverso. Mas quando ele retorna do cativeiro, ele purifica o templo, ele purifica a nação, restaura ao altar do Senhor, oferece agora a ele sacrifícios agradáveis segundo a lei de Deus, e sanciona uma lei que impede que os filhos de Deus adorem agora a outro Deus, senão ao único Deus verdadeiro. Manassés finalmente consagra todo o seu reino e a sua vida agora ao Senhor. E o que é que podemos fazer uma aplicação para as nossas vidas? Amados irmãos, sem a consagração da nossa vida, do nosso lar, do nosso trabalho, de toda a nossa vida, nós não experimentaremos o mover de Deus em nossas vidas. Nós só iremos experimentar o mover de Deus quando nós consagrarmos todo o seu reino, toda a nossa vida ao Senhor Jesus Cristo. Eu pergunto a você que está aqui nesta noite, por que há tantos cristãos que têm dificuldade de discernir o certo e o errado? Alguma coisa estranha está acontecendo na vida desse cristão. Discernir aquilo que é certo e o que é errado, saber o que agrada e o que desagrada ao Senhor. Tem tantos cristãos aí em dúvida, sabe por quê? Porque nunca consagraram o seu reino. Qual é o reino que você ainda não consagrou totalmente ao Senhor? Qual é a parte da sua vida que você ainda não consagrou totalmente ao Senhor? Por isso você não experimenta o mover de Deus em sua vida. Por que há tantos cristãos desinteressados pela obra de Deus? Por que há tantos cristãos desinteressados pelo trabalho do Senhor? Os trabalhos da igreja, nas reuniões de oração, na escola bíblica dominical, no domingo à noite, é porque nunca consagraram totalmente sua vida, seu reino, que ficou isolado ou está isolado do Senhor. Por isso que muitos não experimentam o mover de Deus em suas vidas. Sem consagração, não experimentaremos o mover de Deus em nossas vidas. Podemos ver aqui um novo Manassés, mudado, transformado, consciente da soberania e da santidade de Deus. E agora ele senta no trono de Judá e consagra seu trono, consagra sua vida, consagra tudo, até a nação. Ele sanciona uma lei para que sacrifiquem agora só ao Senhor, segundo a lei do Deus de seus pais. Amados, uma verdade é: Deus pode abrir a alma de muitos nesta noite, como também abriu a alma de Manassés, para que ele enxergasse o erro que estava vivendo perante Deus. Ele pode também abrir o seu coração, para que você creia que a palavra de Deus venha fazer parte verdadeiramente na sua vida, em todo o seu viver.
Ele pode tirar a cortina dos seus olhos, que está embaçando, que você veja que você está errado. Ele pode dar entendimento também espiritual a você. Ele pode revelar a você a glória do seu Filho Jesus Cristo. Talvez você nunca tenha enxergado a glória de Jesus Cristo na sua vida. Porque um dia que você enxergar, você vai consagrar tudo, vida, família, tudo, bens materiais, tudo ao Senhor. E Deus, Ele é um Deus, quando o pecador se humilha, quando o pecador suplica, quando o pecador se volta para Ele, Ele é um Deus que é rico em perdoar. Pois a palavra de Deus diz que Deus não despreza o contrito e abatido de espírito. E quero finalizar com um texto lá de Isaías, capítulo 57, abram comigo. Isaías 57. Versículo 15. Veja o que o profeta diz. Porque assim diz quem? O alto, o sublime, que habita a eternidade. Que é esse? É o maravilhoso Deus, o qual tem o nome de Santo. Olha o que é que ele vai dizer: habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. O que é uma pessoa contrita? É uma pessoa arrependida diante das atrocidades que talvez esteja praticando. Deus está falando com ele e com ela, mas ela não está fazendo caso da sua palavra. Deus diz: se arrependa dessa maldade. Que perversidade é a vossa? Eu estou falando alguma coisa errada? Ele habita com o contrito e com o abatido de espírito. O que é uma pessoa abatida de espírito? É uma pessoa totalmente humilhada, quebrantada, angustiada, como estava o rei Manassés. E Deus foi misericordioso com Manassés. Ele abateu o seu espírito diante de Deus, se humilhou muito diante do seu Senhor. Ele se arrependeu, estava com o coração contrito, arrependido diante do Deus dos seus pais. Então, amados, não sei se você está me ouvindo, se Deus tem falado tanto com você, a palavra de Deus tem lhe incomodado tantas vezes, mas você continua não fazendo caso da palavra de Deus. A palavra de Deus manda que você se arrependa. A palavra de Deus diz que você se humilhe. Busque a Deus enquanto é tempo. Invoque-o enquanto se pode achar. Assim como fez o rei Manassés. Esse rei tão perverso, mas foi transformado, foi restaurado totalmente pela graça de Deus. E finalizo dizendo o seguinte: você também pode experimentar essa mudança radical na sua vida. Não importa a gravidade que você esteja vivendo. Manassés, aos olhos humanos, um caso perdido, mas não estava perdido. E aqui vem um alerta para as nossas vidas. Não espere uma tragédia na sua vida para você poder se voltar para Deus. Não espere uma tragédia na sua vida para você poder voltar-se para Deus. O pecado é algo que Deus abomina e jamais ficará
sem julgamento. Hoje é o dia de você voltar-se para Deus, de todo o seu coração, assim como fez Manassés. Se você voltar-se para Deus, agora mesmo, Ele ouvirá seu clamor, restaurará sua alma, concedendo-lhe salvação, livramento, restauração e vida eterna. Então, amados, que essas lições que vimos aqui, através da vida desse rei tão perverso, Manassés, que ele se humilhou, ele levantou os seus muros e ele consagrou todo o seu reino, toda a sua vida a esse grandioso Deus. Que também possa ser diariamente essa atitude em nossas vidas e constantemente. Sempre precisamos estar mudando e que venhamos mudar, não para pior, mas sempre para melhor. Que Deus abençoe a todos, em nome de Cristo Jesus, nosso Senhor e nosso Salvador. Amém.